Olá, sejamos bem-vindos ao estudo minucioso do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós somos o Grupo Espírita Irmão Áureo e falaremos hoje sobre o versículo 45 do capítulo 5 do livro de Mateus, que tem a seguinte redação: para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Jesus, após apresentar os contrastes na interpretação da lei, revela no versículo de hoje o objetivo de seu ensinamento, ao dizer que devemos cumprir todas essas coisas para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Portanto, o que Jesus está propondo ao falar dos contrastes na lei é que tudo aquilo que é dito depois da expressão "eu, porém, vos digo" é o traço de amor e misericórdia que nos identificará com os propósitos de Deus para todas as criaturas. Enquanto assim não procedemos, estamos no estado de ignorância, o que não significa que fomos renegados como filhos, apenas que estamos distantes do Pai. A expressão "para que" indica finalidade, intuito, propósito. Nesse sentido, e para compreendermos melhor esse propósito ou a proposta que Jesus vem trazer para nós, a primeira expressão que estudaremos será vosso Pai. Comecemos por dizer que Deus é Pai de todos nós. Suas leis são perfeitas e justas e aplicam-se a todas as criaturas igualmente, bem como seus propósitos são de amor, justiça e bondade estendidos a todos os corações. A justiça de todo esse planejamento é garantida por leis imutáveis, inderrogáveis e ordenadoras. Esse é Deus, o nosso Pai amoroso. Honório Abreu, no livro Luz Imperecível, ao comentar referida expressão, clarifica que Deus é o Pai de todos. Nem sempre, porém, o temos como tal. Se agimos de modo diferente das suas determinações, estamos negando tal filiação, dispensando-o da condição de Pai. Quanto mais observamos a sua lei, mais nos tornamos dignos de ser seus filhos. Logo, se o Pai é amor, é misericórdia, é o perdão, incumbe-nos para que sejamos filhos dele, nas bases em que Jesus nos mostra, adotar no dia a dia a fidelidade às suas leis através dos pensamentos, palavras e ações que reflitam tais atributos. E diz mais, Honório, na oração dominical, Jesus fala Pai Nosso, expressão em que ele mesmo se inclui e se nivela a nós. Outras vezes ele diz meu Pai, questão de entendimento. Aí ele se refere àquele Pai na dimensão que só ele pode dar, muito acima de nossas limitadas concepções. No trecho em estudo, Jesus utiliza a expressão vosso Pai, deixando a cada um a iniciativa de busca da paternidade divina no nível de consciência compatível com a sua evolução e com a ideia que já se pode esboçar do poder divino. Que está nos céus é outra expressão do versículo, no plural, porque também vai comentar Honório Abreu. Deus está em toda parte. Por céus, necessitamos entender não lugar, mas estado de alma, que, em sua feição positiva, é sempre paz, harmonia e alegria espiritual. Tais valores poderão manifestar-se em todas as criaturas, sejam quais forem suas gradações evolutivas, desde que sintonizadas com os princípios da lei de amor. Então, o que estamos vendo ou que vimos com Jesus ao estudar os contrastes da lei é que não devemos nos apegar à lei em sua forma, mas a essência dos ensinamentos é que vão transformar o nosso íntimo e passamos então a refletir o amor de Deus na convivência com o outro, através das boas obras. O que fará diferença será a conduta individual perante a lei divina. Como cada um de nós se porta diante da vida, aqui entendida como a nossa encarnação, e das oportunidades de renovação que nos são dirigidas
a todos os instantes. Dito isso, compreendendo esse amor maior que nos cuida, igualmente a todas as criaturas, vejamos as expressões seu sol e chuva. Ora, o sol é a estrela de primeira grandeza a sustentar-nos a vida. É a matriz da vida para o nosso sistema. Por sua vez, a pleiade de espíritos superiores prepostos do Criador consubstancia-se na fonte de amor a derramar sobre todos os seres os seus raios de luz. Nesse sentido, Jesus representa para nós o sol de bênçãos, que traz diretamente de Deus o seu pensamento de amor, que é matriz de toda a criação. O caminhar reto, a observância às leis divinas, como norma de conduta elementar. Emmanuel, no livro Escrínio de Luz, na lição intitulada Ante o Sol Eterno, vai nos dizer: Jesus não se propunha ombrear com o petroleiro comum, intérprete da indisciplina e do desespero. Cristo trazia-nos calor ao espírito enregelado na indiferença e no vício de séculos incessantes. Vejam que Emmanuel aqui refere-se a Cristo, o título do governador espiritual do nosso orbe. Chama viva para extinguir as trevas de nosso passado obscuro e delituoso, lume para clarear a senda que nos cabe trilhar nos sacrifícios do presente a caminho do grande porvir que a vida nos reserva. Labareda de fé renovadora, suscetível de purificar-nos o sentimento e soerguê-lo à prática da caridade genuína, e pira ardente de amor que nos aprume a alma arrojada ao pó de velhas ilusões, a fim de que possamos penetrar como filhos de Deus o santuário de nossa sublimação para a divina imortalidade. E conclui Emmanuel: se ouviste, pois, a palavra de Jesus, de certo conduzes contigo não mais o frio do desânimo ou a paralisia da ociosidade da queixa, porque terás inflamado o próprio coração ao sol glorioso da compreensão e do trabalho incessantes, única força capaz de levantar-nos, enfim, do antigo vale de negação e da morte. Ainda é importante, ao falarmos em sol, pensarmos qual papel representa o Espiritismo nesse processo de renovação íntima. Emmanuel também nos auxilia nessa questão, em uma mensagem intitulada Ao Sol da Verdade, quando comenta uma passagem registrada no Evangelho de João. E diz assim: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Olha a importância do Espiritismo para nós, para a renovação do nosso ponto de vista. E diz ainda: não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. E a chuva que cai sobre justos e injustos? Nesse sentido, vai nos dizer Emmanuel no livro Vinha de Luz, lição 11, abre a porta, ao comentar uma passagem de João, capítulo 20, versículo 22, que diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E Emmanuel comenta: o Criador oferece à semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações, mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade,
a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós, abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber, no caminho, os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Então, somos agraciados com a proteção, os cuidados da espiritualidade superior e com as vicissitudes que são as experiências da vida, como chuva de bênçãos, vejam, a cair sobre nós, auxiliando-nos no nosso crescimento interior. Como sempre, como já dissemos, linhas atrás, depende sempre da atitude da pessoa diante da vida. É um processo individual, intransferível, onde cada um de nós deve, por si, abrir as portas internas para receber essa luz. Dito isso, falemos agora da expressão bons e maus, para compreendermos melhor. Então, por tudo que foi dito até agora, é possível compreender que Deus é amor, bondade e justiça. E se temos o DNA divino, a grande questão é, na verdade, nos identificarmos com o Pai Criador. Esse é o grande propósito para cada um de nós. Não estamos aqui para brigar uns com os outros, traçar normas de comportamento para o outro, impormos-nos sobre o outro. Misericórdia quero, foi o que Jesus pronunciou aos doutores da lei e a todos nós. É preciso enxergar nossas reais necessidades e enxergar o outro também sob nova perspectiva, para então ajustarmos o conceito de bom e mal. No livro de Lucas, capítulo 18, versículos 18 em diante, ao registrar a parábola do jovem rico, está escrito: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Santo Agostinho, em mensagem registrada no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao falar das diversas moradas da casa do Pai, falando sobre o planeta Terra, onde estamos encarnados, vai dizer que a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundo expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Então, no planeta Terra, onde jornadeiam os espíritos imperfeitos, não encontramos ainda aqueles que se fizeram absolutos no bem, tanto quanto não surpreendemos também aqueles outros que hajam descido ao absoluto do mal. Nesse sentido, vejamos a questão 133 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Respondem os espíritos: Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes a um sem fadigas, sem trabalhos, consequentemente sem mérito. E então Kardec questiona mais uma vez: Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito.
Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, na lição intitulada A Luta contra o Mal, trava com Jesus interessante diálogo ao questionar sobre os bons e os maus. Na verdade, Tadeu trava com Jesus esse interessante diálogo narrado por Humberto de Campos. Pergunta Tadeu assim a Jesus: os espíritos malfazejos são também nossos irmãos? Não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem a verdades dos céus? E Jesus faz uma outra pergunta: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. E Jesus então diz: se procuras semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o Pai, que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Essa é uma fala de Jesus, registrada por Humberto de Campos, nesse capítulo do livro Boa Nova. E continua Jesus esclarecendo a Tadeu e, por conseguinte, a todos nós: construir é sempre melhor. O que foi feito de seus pais, de sua companheira, companheiro, filhos, filhas, irmãos? O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias e, por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. Podemos, então, pensar que o mal é tão somente a ausência do bem. Construindo em nós, em primeiro lugar, o reino de Deus, teremos luz suficiente, amor o suficiente e bondade o suficiente para tocar com carinho e proveito a alma do outro, enxergando-o tal qual somos, necessitados do amor de Deus e em vias de progresso de nossas almas, de nossa moral, para refletirmos em todo o esplendor, ou no esplendor possível, esse amor de Deus. Dito isto, compreendendo a questão de bons e maus, falemos então sobre justos e injustos. Justo só é aquele que cumpre a lei de Deus em toda a sua pureza, como esclarecem os Espíritos a Kardec nas questões 875 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Nós, espíritos imperfeitos que nos encontramos no planeta Terra para aprender a lei de amor, temos o interesse pessoal como a grande mácula do nosso senso de justiça. Portanto, encontramos-nos nas mesmas condições uns que os outros, aprendendo a fazer o bem desinteressadamente. Em O Livro dos Espíritos, questão 875, encontramos a definição de justiça. Como se pode definir justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Mas que é o que determina esses direitos? E respondem os Espíritos para nós: duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis, como o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. E então,
Kardec pergunta na questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, ou seja, deixando para lá a lei humana, qual a base da justiça, segundo a lei natural, segundo as leis de Deus? Disse o Cristo, isso já a resposta dos Espíritos, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia haver dado Deus. Questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Sem amor ao próximo, sem caridade, não há verdadeira justiça. Lembremos, portanto, das lições imperecíveis do Mestre Jesus. Quando nos depararmos no caminho com as situações que suscitem em nós o velho homem de espada nas mãos, pacificando-nos para sermos justos, para além da letra, busquemos o Espírito que vivifica. Finalizemos com uma fala do livro Ideal Espírita, numa lição intitulada Justos e Injustos, na lição 60, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, que diz assim: quando a dor e a ansiedade surgirem, violentando-nos o ser, saibamos contrapor a pureza de nossa fé e a chama de nosso ideal às condições exíguas e superficiais dos testemunhos terrestres, convictos de que o ensino do Mestre é esclarecimento para as mentes ensombrecidas e ensejo bendito de passarmos da condição de injustos e transviados para entendedores das leis divinas e cooperadores leais da obra da criação. Então, nesse sentido, diante de lições tão importantes, é preciso ouvir a voz do Mestre Jesus a nos dizer: eu, porém, vos digo, sejais misericordiosos, sejais bons, sejais justos, sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Muita paz a todos.